tarde a todos. Eu sou daquelas pessoas do setor cultural, como se diz, que gosta muito de ler jornais de economia, e há muitos anos leio jornais de economia, e não só o Financial Times, que seria chique e snob, mas também outros jornais nacionais. E por isso estou muito satisfeito de aqui estar. A economia é uma ciência social e humana e, portanto, tem todo o sentido de fazer esta abordagem, uma problemática do turismo cultural. E queria felicitar a organização e o Dr. Eduardo Jesus, em primeiro lugar, pela organização. Contudo, gostava de dizer que quando me convidou, teve a gentileza de me convidar para participar, respondi que a minha posição é particularmente crítica em relação ao turismo cultural e que, sobretudo, não via na minha atividade de programador cultural em programas nacionais ou em estrangeiros algum tipo de ferramenta que pudesse servir de exemplo ou de receita para incentivar o turismo cultural. Na verdade, a minha programação cultural configura-se há muitos anos de modo a que mesmo apareça como um modo de conhecimento muito específico, associado muitas vezes a uma dimensão festiva, mas é sempre por estes mesmos atributos uma programação minoritária e, sobretudo, recusa a forma de entretenimento básico. Nada do que acabo de dizer nega o enorme prazer que é ter, como qualquer curador ou programador, sempre que possível, as salas com muito público, que constitui, aliás, a razão de programação. A organização insistiu e eu cá estou para fazer a minha intervenção e, portanto, pedia para passarmos um extrato de um filme de 5 minutos, por favor. Alfonso Enriquez. On dorasta bez ojca, ponieważ ten szybko umiera. 3 lata on miał, jak umiera Henryk Burgundzki. Ta młoda dziewczyna w sumie, ta wdowa, miała tego syna, ale jego szybko oddali pod opiekę rycerza o imieniu Egas Moniz i ona po prostu nie wie, co robić, jest zagubiona, ucieka do tej swojej siostry i tam zakochuje się w pewnym hrabim hiszpańskim o nazwisku Perez. I poddaje to jako lenno swojej siostrze, na co wcale tutejsza szlachta nie chce się zgodzić, no bo dlaczego? No jednym słowem matka zdradza, jak to się mówi, i staje po przeciwnej barykadzie. W pewnym momencie on dorasta do wieku 17 lat, jest podburzany przez miejscową szlachtę, żeby jednak po prostu stanąć na twardej pozycji, że oni chcą mieć tutaj autonomię i chcą zachować to swoje księstwo. 10 minut na zdjęcia. Uwaga, jeżeli ktoś wychodzi wyżej, to uwaga, bo nie ma żadnych barier. Także bardzo uważam. I za 10 minut spotykamy się, bo idziemy jeszcze dalej. Gimaresz ma jeszcze parę fajnych rzeczy, a też czas wolny chcę Państwu dać. No tu za bramą. Dobra, ale tylko zaraz zdjęcia nie chcę zrobić. Dobrze, to idź ty na tę skałę. Chodź na skałę. Tu mam. Dobrze? W takim razie idź na skałę. Ale tu widać trochę zamku. Cosa è successo? Giardini molto curati, il palazzo ducale che andremo a vedere poi, anche quello è stato tutto rifatto, così come il castello. Negli anni 30 del 1900 il signore che era, insomma, possiamo dire il responsabile, quello che gestiva il Portogallo, ha deciso di, vi spiego subito,
restaurare tutta questa parte, modificare tutta quest'area, diventando, ecco, la parte chiamata culla del Portogallo. Chi era questo signore? Il nostro dittatore, António Salazar, ok? Che possiamo dire molto linearmente, poi vi spiego, col tempo sul pullman parleremo, ecco, su questa dittatura di Salazar, però teoricamente la dittatura è cominciata nel 1928 e finita nel 1974, quasi 50 anni. Allora, io amo il mio popolo, però sono rumorosi, portoghesi, va bene? Vi presento i portoghesi. Ecco, stavo dicendo che Salazar ha quasi come quando ha aperto i confini del Portogallo all'attività turistica, al turismo come fonte di reddito per il Portogallo, fece restaurare quasi 50 castelli nel Portogallo e ha dato una particolare attenzione a questo castello di Guimarães perché è alla fine il castello che meglio rappresenta il nostro paese, va bene? O almeno è il più simbolico. E quindi fece sistemare tutta questa collina, la chiamata collina, Sacra Collina, da lui stesso. Voilà, saut du château. Ah, 2 secondes. Bien, c'est précisément ici qu'il y a une belle mélange de notre histoire, surtout de votre région de la Bourgogne, avec notre région ici de Mignot. Par la famille des ducs de Bragança, qui ont choisi le modèle du palais du XVe siècle, le style de Bourgogne française, mais ni seulement, beaucoup avant. C'est le premier roi de Portugal qui a comme père quand même un bourguignon. Et notre roi, il est légendaire. Il y a des personnes qui disent, ce sont des légendes, qu'il y a eu 1 mètre de dos, d'un côté à l'autre. Peut-être avec les armures, peut-être. Et que pour prendre aussi leur épée, c'était besoin de 10 hommes. Donc imaginez comme c'était l'homme. Vraiment légendaire. Non, mais il est représenté là quand même comme un très simple roi, mais on l'appelait quand même le conquérant. Le conquérant. Mais aussi par des autres histoires, je peux vous dire qu'il a été un conquéreur aussi. Allez-y, après je vous parle de ça. Isto é um pequeno extrato de um filme, um documentário chamado A Visita Guiada, realizado por Tiago Espanha, que é um excelente antropólogo, e que resulta de um trabalho que ele fez de campo, que o obrigou a acompanhar uma série de guias turísticos em excursões do norte ao sul do país. A partir deste documentário podemos já afirmar que existe um grande paradoxo no turismo cultural, a saber, o turismo e o turismo cultural, muito em especial, são maus se for realizado pelos outros. Eu, mesmo em férias, não faço parte deste turismo cultural. É um paradoxo particularmente interessante, porque nos acompanha a todos nesta condição contemporânea de viajantes. Creio que é um sentimento que nos é comum enquanto turistas, quando nos encontramos numa situação, numa cidade, num lugar que momentânea ou permanentemente se transformou num lugar turístico. A maioria das razões que justificam esta aversão a todos os outros turistas que não nós, que decidiram visitar aquele lugar, naquele dia, naquela hora, naquelas férias, decorrem essencialmente de aspectos como o ruído provocado pelos automóveis, a dificuldade de comunicação, consequência das filas de autocarros estacionados, a carência de lugares de alojamento, a escassez do restaurante quase sempre acompanhada da má qualidade das refeições, os atrasos nos aviões, etc. Podemos sempre dizer que estes são os aspectos caricatos do turismo cultural, mas contribuem seriamente para a sua negatividade, e muito especificamente do turismo cultural, que se centra sobre o património. Pese embora haver, na abordagem crítica que eu faço, situações comuns com, por
portanto, com as bienais de arte contemporânea de que a Isabel falou. Contudo, estes aspectos são apenas aspectos de arquitetura mais superficiais, em que se transformou um conjunto de ideias e de atitudes cultas que estão na remota origem do turismo cultural. Primeiro foi o grande tour. Eu não vou repetir o que a doutora Gabriela Canavilhas disse esta manhã, a princípio desta tarde, com clareza suficiente, fazendo a história do turismo cultural. Portanto, será desnecessária. O que nós hoje assistimos, nomeadamente a partir da indústria dos anos 70 do século passado, é um turismo cultural massificado. É o da massificação de comportamentos, que tem como origem muito remota, mas só muito remota, a apreciação de lugares de cultura. O termo, aliás, é, do meu ponto de vista, um termo ou expressão de turismo cultural, é muito infeliz, porque faz pensar na cultura apenas como um dispositivo de objetos, um dispositivo de construções, de vestígios, disponíveis para consumo, estáticos, pouco nada tem a ver com o sistema de relações que se estabelece entre as pessoas, entre as comunidades, entre os imaginários, entre as fantasias. Isso sim é o cultural. Os objetos, os castelos, a arte contemporânea, a pintura que vamos ver, isso são objetos que medeiam a nossa relação com os outros e com o mundo, e essa é a dimensão cultural de que falamos. Neste turismo cultural que acabamos de ver, não há receptores estéticos. Sim, neste turismo cultural, em especial, somos todos não mais do que consumidores de imagens, de sons, de narrativas primárias e básicas sobre a história ou sobre a arte. E não há melhor tradução do que essa voracidade de captação de imagens dos locais, com a máquina fotográfica, o gravador DVD, o telemóvel, que todo o turista usa abusiva e compulsivamente, de uma forma bulímica, para um arquivo virtual, imaginário, pois que por falta de tempo ou de excesso de imagens, os filmes realizados, as fotografias, jamais serão vistas. Não servirão senão para testemunhar a sua condição de turista, pois que um turista sem imagens captadas não é verdadeiramente um turista. Um outro aspecto que o filme mostra com particular acuidade é o da criação e da repetição até a exaustão de narrativas mitológicas pouco consistentes do ponto de vista da veracidade dos factos, da complexidade das situações, sejam elas políticas, sociais ou artísticas. Elas são transmitidas pelos guias, e aqui tivemos, aliás, excelentes exemplos desta redutora mitologia dos lugares, quando os guias dizem, cito, nos anos 30 houve um senhor que administrava Portugal, mandou restaurar o berço de Portugal. Quem era este senhor? O nosso ditador António Salazar. Há pessoas que dizem que Afonso Henriques tinha um costado com o metro de lado. Talvez, e eram precisas 10 pessoas para levantar a sua espada. A narrativa deste guia turístico é excessiva e tem apenas como objeto tornar, de algum modo, a pintura, aquele monumento, a festa singulares, mas que extravasa no seu excesso de imaginação para uma dimensão muito próxima do que é o kitsch. Há uma outra particularidade que foi introduzida tardiamente na história do turismo cultural, e que é o turismo cultural das culturas populares. Como o que é associado, por exemplo, às festas de origem religiosa que ocupam os verões, e são as festas dos padroeiros e as festas remotamente associadas aos ciclos agrários. Tidas como itinerário possível, embora um pouco abastardo daquilo que eram os modelos de Grand Tour com que se iniciou o turismo cultural, as festas populares foram integradas na indústria do turismo como representativas das culturas nacionalistas, do que supostamente representa o espírito e a alma de um país, de uma cidade, de uma região, como se isto não fossem construções culturais e ideológicas, sendo que muitas destas manifestações de cultura da alma de um povo foram criadas por instrumentos de propaganda dos regimes e outras pela própria indústria cultural, segundo um formato que se adequasse ao itinerário desse mesmo turismo cultural. Se neste último caso temos a encenação do povo em festa, do folclorismo,
No caso anterior, ou seja, da visita ao património, temos aquilo que é a ideia que o turismo cultural assenta numa visita desbragada aos museus, ao património, aos festivais de repertório de música ou de teatro. O que temos é aquilo que Marc Auger designa como os tempos da encenação da história. E diz ele, vivemos uma época que encena a história, que faz com ela um espetáculo. Aliás, nós temos exemplos concretos, agora está muito na moda, as festas medievais e as festas da Arena de Roma, que também agora está muito na moda. Portanto, vivemos uma época que encena a história, que faz com ela um espetáculo e que, em certo modo, desrealiza a realidade. Quer se trate da Guerra do Golfo, dos castelos de Loire, das quedas da Nicarágua ou da Disneylândia. Os defensores mais intransigentes do turismo cultural encontraram uma forma de reivindicar a legitimidade do turismo cultural. Segundo eles, há uma definição conceptual para o turismo cultural, a saber: o turismo cultural é aquele que se baseia no movimento de pessoas atraídas pela cultura que as fazem deslocar-se da área da sua residência com a intenção de obter nova informação e experiências para satisfazer as suas necessidades culturais. E assim se motiva, se considera a motivação dos turistas do turismo cultural. Nada tenho contra esta argumentação, não for ao facto de a atitude do turismo cultural e, sobretudo, a sua prática não tomarem nunca em consideração quer aquilo que Pierre Bourdieu chamava como o capital cultural, ou seja, tudo aquilo que da nossa biografia é aquilo com que nós chegamos a determinado lugar, o capital de conhecimento, o capital de informação, o capital de relações, e que é mais ou menos rico, mais ou menos capaz de se relacionar com um determinado objeto. Como é possível entender a pintura de simbolismo sem saberem pormenores narrativas bíblicas? É um problema que eu tenho com os meus estudantes hoje, que não sabem nada da Bíblia e, portanto, têm alguma dificuldade em entender os pré-rafaelitas, por exemplo. Como entusiasmar-se com o fascínio que é ir a Bayreuth sem ter escutado algumas vezes a tetralogia de Wagner. E este turismo cultural, por outro lado, desconsidera ou renuncia àquilo que é o grau individual de recepção estética. Somos todos apenas parte de uma grande massa de consumidores globais que podemos e devemos apreciar em conjunto esse grande momento da construção estética e mitológica que a indústria cultural preparou para nós. Um outro aspecto, finalmente, esse tem a ver com a regulamentação da ocupação do ócio e dos tempos de lazer, é o de ter prazer, independentemente das condições e das vicissitudes. Ora, quantos de nós sabemos que temos relações muito diferentes, diversas, porventura até antagónicas, face a um determinado objeto de culto ou face a um determinado objeto de arte? Não é, por outro lado, esta desrealização de facto ao Marc Auger, que a indústria cultural nos traz como tudo fosse perfeito, como se a cultura fosse um manto diáfano que tudo cobrisse sem tensões, sem conflitos, e que, por exemplo, não admite nenhum agente cultural, agente de turismo cultural, admite a possibilidade de haver picadas de mosquitos nas visitas aos monumentos de Kuala Lumpur ou ter insolações na visita às pirâmides de Gaza ou passeando por Veneza. Portanto, como eu vos disse no início, esta minha posição crítica em relação, tomando muito em consideração a condição do receptor e a consideração pelo próprio consumidor. Considerando o ambiente de crise financeira que os nossos governantes já conseguiram que incorporizássemos como estando próximo do apocalipse, pode até parecer antipatriótico estar a criticar uma atividade que parece ser uma fonte de receitas importantes para o país. Não importa os custos sociais e ambientais que tal atividade possa eventualmente provocar.
digo eu, ao ver o que aconteceu com a ausência de crítica ao turismo no Algarve a partir da década de 70, quando começou a criar uma indústria do turismo local que acabaria por destruir toda esta região, com justificação, lembrar-se-ão, de que era o petróleo de Portugal. É, pois, esta minha atitude crítica face a um determinado tipo de indústria cultural, de uma forma geral, que é aquela mais comum, que aqui expresso. E tenho as maiores dúvidas que seja a cultura a razão maior das viagens ditas de turismo a locais de culto, e incluo nestas minhas reservas destinos tão aclamados como o sempre referido Museu Guggenheim de Bilbao, feito pelo arquiteto Foster. O que valida de facto o turismo naquela cidade foi o ambiente de paz que foi possível depois da rendição da ETA e a espetacularidade da arquitetura do edifício. A arquitetura como espetáculo, a arquitetura como ícone. O Museu de Bilbao é um excelente exemplo de arquitetura, é um ícone de arquitetura, mas é, do meu ponto de vista, um dos piores museus em termos de programação que nós temos na Europa. Eu acho que, aliás, o deviam fechar e só se via por fora. Não há nenhuma má vontade do setor cultural, do meu ponto de vista, em relação ao turismo. Muito pelo contrário. Disse e repito, todos nós que temos responsabilidades na programação, na curadoria, temos enorme desejo e as enormes angústias de não termos públicos, mas não a qualquer preço. O que eu queria, portanto, que ficasse claro nesta minha crítica em relação à sua dimensão massificadora, banalizadora, fetichista, porque, por outro lado, eu sou um fervoroso entusiasta das viagens, o que naturalmente inclui as viagens a lugares do culto. E sobre isto gostaria de dizer do enorme prazer que é ser confrontado com a realidade, quando se passou dias, meses a construir a mitologia do lugar antes de partir para ver esse lugar. A experiência da primeira visita a Nova Iorque, depois de assistir a tantos filmes, ou sobre a cidade, ou com a cidade, pode ser uma decepção ou pode ser a confirmação no êxtase visual. O confronto com uma pequena vila romana, depois de ter lido Os Cavalos de Tarquínia de Marie Duras, e por isto passar dias a beber groselha, exatamente como fazem os personagens do romance, pode ser uma decepção ou um momento de glória. Ver como a cidade de Veneza pode ser uma desilusão clamorosa, depois de tanto termos lido sobre a mesma em Goethe, Maupassant, Casa Nova, termos assistido à morte em Veneza de Visconti, a partir do livro de Thomas Mann, às fotos dos carnavais, e depois sentir-se ludibriado em cada restaurante, em cada hotel, em cada esquina, desta cidade de 60 mil habitantes, visitada em cada ano por 10 milhões de turistas, e ser obrigado a ver Tiziano e Tintoretto à luz artificial e a €1 por minuto, depois de tantos anos a imaginar poder ver pintores venezianos, isto é uma enorme decepção. Por outro lado, encostar-se ao Parthenon em Atenas, imitando a pose da Sofia de Melbourne e Anderson, nessa mesma ruína grega, pode fazer-nos sentir membros da mesma estirpe de pessoas invulgarmente cultas, correndo carregados de livros para o bar Chicote, na Grand Via, onde o Hemingway passou noites. Pode ser, por outro lado, um estímulo para quem nos acompanha comece a ler compulsivamente literatura americana, etc., etc. Mas a construção destas mitologias pessoais é pessoal e não há nenhuma estratégia de turismo cultural que a substitua. E, finalmente, há algo que nenhum programa de agências de viagens de turismo cultural vos propõe e contempla e que a mim muito encanta. E trata-se das práticas culturais dos cidadãos das cidades que visitamos. Ver as pessoas no metro de Paris, ou de Londres, ou de Lisboa, ou da Cidade de México, vê-las como se comportam corporal e fisicamente, como se movimentam, olhar o modo como se desenham as montas das livrarias dessas cidades, ou como os engraxadores de rua se diferenciam entre Joanesburgo e São Paulo. Estar atento ao modo desbragado
como os romanos circulam na Piazza Navona. É uma experiência cultural fundamental que não cabe em nenhum programa de turismo cultural. Permitam, para concluir, uma pequena reflexão. Todos que apreciamos as nossas cidades, os nossos monumentos, as nossas ruínas, os nossos artistas, os nossos lugares de culto, gostaríamos com certeza de partilhar este entusiasmo e estes objetos e modos de conhecimento de uma parte da humanidade e da sua história com os outros, com muitos outros, que virão de lugares. Insistamos então numa outra ideia de cidade hospitaleira, onde as pessoas recebem bem, como aliás temos entre nós, são acolhedoras, disponíveis, falam outras línguas, onde os guardas dos museus são remunerados de modo justo, onde a informação é atual e correta, os horários dos museus e dos centros culturais são adequados à vida contemporânea, onde os artistas que habitam nestas cidades portuguesas ou estrangeiros e que constituem hoje uma das poucas imagens de marca positivas deste país, sejam considerados e agraciados. As ruas sejam limpas, os empregados de hotelaria bem formados, uma cidade onde as livrarias possam parecer, pelas suas montras, casas de guloseimas, e teremos, com muita certeza, muitas pessoas a querer visitar-nos e até viver temporariamente entre nós. Do meu ponto de vista, isto são as premissas essenciais para que os principais responsáveis pelo turismo cultural reinventem uma outra forma do turismo cultural. Muito obrigado.